em Éfeso, mas isso não quer dizer que nós não podemos tratar também de um outro assunto. Nós vamos prosseguir logo na epístola de Paulo aos Efésios, mas eu gostaria de tratar nessa noite com os irmãos sobre a marca de pertencer. João, capítulo 17, do versículo 6 a 9. Amém? Da forma que os irmãos estão sentados, nós vamos ler esses versículos. João, capítulo 17, versículos 6 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa reunião do povo santo da igreja do Senhor. Fala aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua palavra. Precisamos sair daqui com nossos corações encharcados da tua palavra. Espírito Santo de Deus, ilumina os nossos corações. Me escondo atrás da tua cruz, para que somente o Senhor brilhe, em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos numa época em que se fala muito de controle de qualidade. Eu não sei quem tem aqui uma empresa, um negócio, sabe muito bem o que é um controle de qualidade, né? No supermercado, Júnior, tem que ter um controle de qualidade? Os produtos, né? O Inmetro. Então, nós vivemos e falamos muito, ouvimos muito sobre esse controle de qualidade. E através da sigla ISO, não sei se vocês já viram, né? O ISO, né? Que é uma organização internacional para padronização, ou seja, 9000. Quando você vê um ISO 9000, aquilo tem uma padronização, sistema de gestão para a qualidade, e outras séries numéricas são formuladas a fim de atestar a qualidade de marcas, de produtos, de uma empresa, bem assim o nível de qualidade da própria empresa. Quando você vê uma qualidade de uma empresa, ela tem uma marca, uma qualidade, e aquilo atesta essa gestão de qualidade. Isso quer dizer então, irmãos, povo de Deus, que uma economia cada vez mais globalizada, as empresas que não possuírem a devida qualificação, o que acontece? Ela não vai para frente, ela não vai se qualificar. A qualificação da ISO é importante. Não poderá vender ou exportar os seus produtos. E aí o ponto inicial é a qualidade, sem dúvida. Quando você compra até um picolé, precisa ter uma qualidade. Um dia desse eu fui comprar um picolé para umas crianças, comprei um de R$1 e comprei o outro de R$3. Eu vi a qualidade. Então, a qualidade envolve as características do produto e da percepção do cliente. É aquela famosa frase, né? O barato sai caro.
Então, é justamente isso que precisa ser monitorado. E a marca de pertencer numa igreja tem a sua qualificação. Quando o assunto é igreja, o povo de Deus, a qualidade é o diferencial. Por mais que a igreja tenha CNPJ, e a nossa tem CNPJ, isso não quer dizer que a gente não administre bem a casa do Senhor. Precisa ser bem administrada, cuidada, zelada. Então, as marcas da igreja, estabelecida pelo Senhor Jesus, vai nos ensinar que a marca de pertencer faz parte da qualidade da vida cristã, na vida cristã. Então, são um padrão de qualidade para a vida e para a própria igreja, o crescimento da sua igreja. E uma dessas marcas, irmãos, é pertencer. Pertencer. Essa marca desperta a igreja do Senhor Jesus a fim de que ela recupere a sua verdadeira identidade. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais pertencer. Elas não querem compromisso. Elas querem entrar na igreja como um comércio. Elas entram na igreja e começam a ver a qualidade. Elas não querem perceber, elas querem ver a qualidade da igreja. Se o som está bom, se o instrumento não está alto, se a introdução fez um bom trabalho, se o pastor prega bem. Tem pessoas que vêm na igreja e observam até se os verbos, a colocação das palavras de um pastor, né? Isso aí fica observando, e ali errou, o pastor errou. Se tem cabelo, se não tem, se usa gravata, se não usa. Então, isso começa a adentrar a igreja. Em pleno século 21, modelos de igreja. O fundo tem que ser preto agora, preto, com luzes. A identidade. E aí nós observamos uma pressão tremenda para se encaixar nesse ISO, nessa qualidade. E nós, como tradicionais, conservadores, precisamos ficar atentos. Que o mais importante é pertencer à igreja. Pertencer. Os meios de comunicação sobre os cristãos, no sentido de levá-los a viver por valores que parecem, presta atenção, valores que parecem, mas não são valores cristãos, de uma identidade de uma igreja saudável. Um evangelho que não é genuíno, é falso. E aí vai gerando pessoas que estão frequentando, não pertencem mais a uma igreja. Elas frequentam um pub. Elas frequentam como se fosse um bar. Elas vão para a igreja para se sentir bem. Elas não vão mais para pertencer. A nossa declaração, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, olha só o que ela diz no inciso 8º. Veja o que diz a nossa declaração sobre a qualidade de ser membro, de pertencer a uma igreja batista. Diz assim, sobre a igreja: é uma congregação local de pessoas regeneradas, batizadas, após profissão de quê? De fé. É o que vai acontecer domingo que vem pela manhã, dos irmãos que irão se batizar. Pertencer
E aí o Evangelho, dessa forma, é a coisa mais importante da igreja. Não é a qualidade que as pessoas pensam por aí, do som, do tipo de pastor, se tem prancha, se tem pessoas pulando, dançando. Não. Nós vamos reconhecer a identidade verdadeira de uma igreja saudável, a marca de pertencer verdadeiramente a uma igreja do Senhor Jesus. A fé que não se fundamenta no ensino errado das pessoas por aí, mas no ensino correto do Evangelho. Não inútil, não vão, mas compreender o Evangelho para ser conduzido verdadeiramente. Os membros de uma igreja saudável, irmãos, deverão reconhecer e acolher com fé os conteúdos da esperança que o Evangelho nos apresenta. Quais são esses conteúdos? Conhecer a glória de Deus na face de Cristo, ver Cristo e conhecê-lo plenamente, assim como somos conhecidos. 1 Coríntios 13:12 diz isso. Anelar se tornar semelhante a Cristo, crescer na maturidade, no conhecimento do Senhor. O Evangelho, portanto, a Bíblia, a Palavra de Deus, é central para a nossa vida e para a igreja. Faço uma pergunta para vocês, para mim também, nessa noite. Quem pode pertencer à igreja e quais os requisitos? Se alguém chegasse para você, vai cair no Enem, né? Domingo. Quem pode pertencer à igreja e que requisito uma pessoa precisa ter na igreja batista? Porque por aí é só ser dizimista. Por aí é só você entrar e sair, não se preocupe. Mas numa igreja batista, quem pode pertencer a uma igreja batista? Vamos lá. Bora, povo de Deus. Regenerados. O que mais? Bora, povo de Deus. O que aconteceu com a sua vida? Oi? Sim, tudo bem, ótimo. O que mais? Vou ajudar vocês. Vamos lá. Mudança de vida, sim, ótimo. Até o ponto dessa pessoa chegar e dizer assim: eu sou teu e tu és meu. Se despir do velho homem, ser batizado, professar Jesus, crer em Jesus verdadeiramente e fazer parte de uma igreja local. Não é simplesmente, irmãos, aqui nós chegamos então no tema disso, no tema de hoje, a marca de pertencer. Não é apenas um ISO 9000, não, é a qualidade que o Espírito Santo de Deus nos dá, de ser membro, de pertencer a uma igreja. Não é uma igreja que você entra e você não tem contato com o pastor. Um dia desse, no mundo aí extraterreno, um pastor desceu do helicóptero e as pessoas vieram beijar na mão dele. Ele não olhou para ninguém. A igreja coloca um tapete. A marca de pertencer hoje em dia, da qualidade que Jesus quer, é de homens e mulheres que tenham humildade de reconhecer a qual igreja nós pertencemos, a igreja do Senhor, sem status. E aí Jesus deixa claro em sua oração, João 17,6, abra comigo, 17,6.
Eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedecem o que, irmãos? A tua. Então, que os discípulos lhe pertencem de uma forma, ele está dizendo aí, João está nos ensinando. Os discípulos lhes pertencem de uma forma particular e profunda. E a oração de Jesus é uma unidade que pode ser dividida em 3 partes aqui nesses versículos. Primeiro, Jesus orou por si mesmo. João capítulo 17, do versículo 1 a 5. Em segundo lugar, Jesus orou pelos apóstolos, dos versículos 6 a 19. E Jesus orou pela sua igreja, do versículo 20 a 26. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Irmãos, quando esse versículo diz, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, tem uma palavra que aparece aqui muito interessante, fanero, ou seja, ele torna aparente, torna público os crentes que pertencem à igreja do Senhor. Ele não é esses crentes eles não ficam escondidos, eles aparecem. Eles não são desigrejados, eles pertencem à igreja, são do Senhor. Se torna aparente, público, as pessoas reconhecem quem são verdadeiramente, os filhos de Deus. E aqui está, irmãos, sem dúvida, isso aqui é uma afirmação extraordinária, que nós, como igreja, o povo de Deus, isso aqui nos faz pular de alegria, saber que eu pertenço a Cristo, e eu posso ter muita alegria de dizer e proclamar isso, eu pertenço ao Senhor e eu sou dele, pertencemos a Deus, e de forma particular, pertencemos a Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Já imaginou não sofrer nenhuma lesão? Já imaginou a custódia que nós temos na nossa vida? Que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo sangue de Jesus. A necessidade de pertencer a esse povo de Deus. Eu não preciso barganhar ser aceito. Eu não preciso das facilidades de ser aceito, não. Nós somos aceitos, amados pelo povo de Deus. Esses relacionamentos que faz toda a diferença. Não é entrar e sair, é pertencer, é ser aceito como eu sou. Um exemplo claro, irmãos, disso é a vida de Nicodemos. Quem lembra da vida de Nicodemos? Ele fazia parte, ele pertencia a um grupo social. Ele pertencia a um grupo de quê, irmãos? Vocês lembram? Começa com F e termina com fariseus. Ele pertencia aos fariseus. Mas percebam então, por que eu estou trazendo esse tema? Não adianta nada pertencer se você realmente não conhece verdadeiramente Jesus Cristo. Pode ser bom de Bíblia, pode ter 30 anos de batistas, e aliás, se você não vive, não pertence, não adianta nada. E aí eu trago para a gente ter essa reflexão. João,
3, principalmente, olha só, onde está? João 3, 3. Abra comigo aí. Olha a experiência desse homem. Olha a bomba que o Senhor Jesus jogou nas mãos desse homem. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de... E aí a gente fica imaginando um homem que sabia de toda a lei, conhecedor, zeloso. Ele pertencia ao grupo de fariseus. Quantas pessoas estão pertencendo a lugares que só quer um padrão, mas não tem a real conversão? Um grupo de judeus especialmente zelosos. Entretanto, ele não podia negar o que ele viu em Jesus Cristo. E aí Jesus lança uma bomba nas mãos dele. Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o quê? O reino de Deus. Pertencer, então, irmãos, pertencer a Deus significa abandonar seus pecados e depositar toda a sua fé em nada e em ninguém, senão em Jesus Cristo. Irmão, nós estamos passando, me perdoem falar a verdade, nós estamos passando por uma crise muito grande no Brasil, de pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não sabem pertencer verdadeiramente. É por isso que toda semana você vê por aí, no Instagram da vida, no Facebook, jovens que estavam na igreja e agora elas estão aonde? No mundo, fora, como se nada tivesse acontecendo. Elas não pertenciam verdadeiramente a Cristo. Elas não se converteram. Estavam dentro das igrejas, numa forma de padrão de ISO, de shows, de agendas, de teatro, mas era fariseu, não pertencia verdadeiramente a Cristo. Você pode tocar bem, você pode pregar bem, você pode pregar para as multidões, mas se você não nascer de novo, verdadeiramente, não tem jeito. Essa é a chave para a nossa pergunta de hoje à noite. Quem pode visitar o prédio de uma igreja para cultuar a Deus? Quem pode cultuar? Quem pode entrar na igreja para cultuar a Deus aqui? Quem pode? Quem pode? Qualquer pessoa pode. Qualquer um. Mas a resposta é clara: qualquer um, pastor. Mas quem pode pertencer à família espiritual chamada igreja? Só quem reconheceu verdadeiramente o seu pecado, a sua culpa, que precisa de Cristo. Somente aqueles que nasceram de novo e foram batizados. Por isso que a bomba é essa: se você não nasceu de novo, você está só vivendo uma qualidade, um ISO aí fora. É igual você comprar um brinquedo do Paraguai. Parece, tem a cara do original, mas não, logo ele não funciona. Já comprou, Timóteo, brinquedo assim do Paraguai? A confusão de Nicodemos era essa, e de muita gente. A confusão de Nicodemos, aí Jesus vai explicar para ele. Olha João 3,16, o que diz? Que todos nós conhecemos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não
mas tem a vida. Então, a maior preocupação de um pastor hoje, batista, é que você não esteja aqui na igreja como um ator numa peça e que no final talvez você ainda vá para o inferno. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Isso é muito sério. Teve um pastor que pregou anos e anos, e uma irmãzinha da igreja chegou para ele e falou assim: o senhor precisa se converter, pastor. E João está nos revelando o Filho de Deus. João está trazendo, o evangelista está escrevendo para que se creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ponto final. E só Ele pode fazer isso no nosso coração. E o objetivo do apóstolo aqui, irmãos, é que as pessoas que leem seu evangelho encontrem a luz, e quer que elas revivam, estavam mortas. Vejam como é glorioso, irmãos, então pertencer a Cristo verdadeiramente. Você não pula de alegria quando você entende isso? Eu sou do Senhor, eu pertenço a Cristo. Nada pode nos abalar em nome de Jesus. Vem a crise, vem a luta, eu sou do Senhor, eu pertenço a Deus, eu vou morar no céu verdadeiramente. Não é assim, irmãos, que nós professamos? Se você morrer hoje, você vai para onde? Mas você tem essa firmeza por quê? Porque você crê que Ele morreu na cruz e os nossos pecados foram cravados naquela cruz. Nós não merecíamos nada e Ele nos faz pertencer a uma família, regenerados, salvos, limpos. Não é brincadeira de criança passar um tempo, 10 anos, 20 anos na igreja e colocar uma roupa velha e voltar para a lama e voltar novamente. Não. João está dizendo, e o objetivo do apóstolo é que as pessoas que leem seu evangelho, a luz brilhe verdadeiramente em seus corações, nos nossos corações. Ele quer revelar isso para as nossas vidas, dia após dia. Como é glorioso entender isso, irmãos. E aí no texto que nós acabamos de ler, nós pertencemos ao Senhor. Jesus está falando do outro tipo de pertença, e não dessa qualidade que o mundo aí está, entre aspas, oferecendo. Ele está dizendo que pertencemos a Ele, somos propriedade dEle, exclusiva. A partir dessa relação especial de propriedade, é que se desenvolve então outro tipo de pertencimento, quando pessoas idênticas, regeneradas, salvas, se juntam para louvar o Senhor no domingo. E aí como é bonito, né? Ver a igreja cantando, louvando ao Senhor, na mesma gravidade, no mesmo tom, para glorificar e exaltar o Senhor Jesus verdadeiramente. Não para entrar numa igreja e não pertencer a ela. Mas eu queria só apresentar alguns pontos aqui para a gente aprender mais. Em primeiro lugar, vamos aprender algumas implicações aqui. Veja, em primeiro lugar, o fato de pertencer a Jesus indica a própria natureza dessa igreja, da igreja do Senhor. A igreja não é meramente o resultado de esforços humanos, não, irmãos. Se fosse o resultado de esforços humanos, aqui já estaria no chão. É propósito do Senhor. Sua origem está no coração de Deus, nos planos de Deus. E ela se torna visível historicamente, em todos os tempos. Pela primeira vez, com o chamado dos discípulos, feitos por Jesus Cristo. 1 João 1,3 diz, 1 João capítulo 1, versículo 3, anunciamo-lhes aquilo que nós mesmo vimos. E o quê? Eles viram e ouviram,
para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Olha a igreja se formando, pertencer verdadeiramente àqueles que ouvem e creem no Evangelho. Hoje a igreja tem então a sua existência devido à ação do Espírito Santo, que cumprindo então a função que lhe foi deixada por Jesus Cristo. João 16, versículo 13 a 14, que diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciara o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Então o Espírito Santo continua sua obra agindo nos corações das pessoas. Não é por um teatro, por um movimento de homens, mãos humanas, não. É o Espírito Santo de Deus que trabalha nos corações, na vida da igreja, levando as pessoas e levando as conversões verdadeiras. Hoje nós temos, irmãos, conversões falsas. Infelizmente, pessoas que vão para a igreja e dizem ter aceito a Cristo, mas elas não aceitaram verdadeiramente a Cristo. Ela foi só na massa social. Aí João 16:8 diz assim, João 16:8. Olha só o que diz. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A igreja, como corpo de Cristo, não se limita a ser apenas uma organização, não, irmãos. Mas uma organização que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando, visível em nossos corações. Não é uma empresa que a pessoa abre, Júnior, e fecha. Tem igrejas nascendo, irmãos, todo mês. Pequenas igrejas, grandes negócios. Mas uma igreja séria, o Espírito Santo de Deus continua trabalhando. E essas pessoas vão entender que elas pertencem a Deus verdadeiramente, a Jesus. E deve dar testemunho de sua vida, da natureza, por meio da palavra, por meio das ações novas. Mas eu aprendo também, irmãos, que o fato de pertencer a Jesus indica também esse cuidado de Jesus por nós, de pertencer ao Senhor. Olha o versículo 6, o que diz. Vamos voltar lá. Olha só o que diz. Lá, Mateus, em João 17, tá? Versículo 6. Eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedecem a tua. Olha o versículo 6. Agora, 7, perdão. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. 8. Pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem ao quê? A ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. 11. Agora deixo este mundo, a oração. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos
assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi, com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aqueles que estavam a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo gostam deles demais. É isso? O mundo gosta demais? O mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Povo de Deus, isso indica o cuidado de Jesus por nossas vidas, por sua igreja. E aí no versículo 19, Mateus 28 também, versículo 19 e 20. E eu me entrego como sacrifício. Não, é João, né? Mateus 28, por favor. Mateus 28, capítulo 28. Todos nós conhecemos. Mateus, capítulo 28. Isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20, o que diz? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim o cuidado do Senhor por sua igreja. Quando nascemos de novo, irmãos, pertencemos inteiramente a Ele. Ele cuida daqueles que são seus. Ele vela por sua igreja. Ele está conosco sempre, até a consumação dos séculos. E aí eu aprendo mais uma coisa. O fato de pertencer a Jesus indica a obediência que nós precisamos. Obedecer a Cristo. Eles são meus, mas eles obedecem a minha palavra. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. João 14, 21. Nessa noite, em nome de Jesus, nós podemos entender as implicações de pertencer verdadeiramente a Cristo. Quem pertence a Jesus deve obediência. Se somos dele, devemos obedecer a sua voz, custe o que custar. A marca de pertencer é isso, irmãos. Na luta constante entre sua igreja e o mundo. É por isso que a gente vê os exemplos, pessoas se vendendo por qualidade do mundo e não as qualidades que a palavra de Deus nos ensina. E aí ele diz em João 17,6: eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. A igreja, então, irmãos, vive e proclama a realidade de um outro reino, e não esse reino aqui, o reino de Deus. Os que abraçaram a verdade de Deus revelada em Cristo não mais se satisfazem com as ilusões e os padrões desse mundo que o príncipe das trevas está direcionando. São aprisionados e não conhecem a verdade. E aí ele diz claramente, como o texto que nós lemos: agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pois, Pai Santo, tu me deste teu nome, e agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam
unidos, assim como nós estamos. Pertencer significa estar unido com a sua igreja, com o povo de Deus. Jesus deixa claro então, irmãos, o conflito é inevitável com Nicodemos e com aqueles que não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Os valores dos filhos de Deus, a obediência de pertencer verdadeiramente e não se vender às qualidades, o ISO de qualidade de outras igrejas que dizem por aí. Pertencer ao Senhor indica a fonte de autoridade da igreja e sua missão. E Jesus pediu que fôssemos guardados, nós não vamos ser retirados, não, guardados pelo Senhor em santidade. Não peço que os retire do mundo, mas que os proteja de quem? Do mal, do maligno. Jesus pediu que fôssemos guardados em santidade. Jesus pediu que fôssemos sustentados na sua missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Verdade e santidade devem transbordar na vida do crente. Na grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que bom, irmãos, é saber essa verdade, de pertencer a Jesus Cristo. Que bom é saber que Jesus se alegrou por este fato de sermos dele. Eles são meus e eu sou do Senhor. Devemos ser possuídos de alegria por tremenda verdade na vida do crente, de pertencermos a Jesus verdadeiramente. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e iluminando nosso coração para perceber essa verdade maravilhosa de pertencer a Jesus Cristo verdadeiramente e não aos padrões desse mundo, aos padrões de igrejas que vivem de negócios e não vivem do evangelho verdadeiro, de pessoas que vestem uma roupa, que pensam que pertence, mas na realidade não pertence ao Senhor. Que isso não aconteça no nosso meio, em nome de Jesus. Que possamos ter essa verdade no nosso coração. Eu pertenço ao Senhor verdadeiramente, em nome de Jesus. Pai, obrigado por Tua palavra, por Tua igreja nessa noite. Guarda as nossas vidas, nos leve para os nossos lares, com a Tua graça e com Teu amor. Que essa verdade esteja nos nossos corações. Eu pertenço a Deus, eu sou do Senhor. Morreu na cruz pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Louvar o Senhor com alegria?